Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Olha a gente aí, hein? Na 3 e uma aula. Da nossa introdução à história. É isso aí. A história é reconhecida como ciência muito recentemente. É coisa do século XIX para cá, não é? Por isso há muita controvérsia. Há quem torça o nariz para ela, dizendo, esses historiadores inventam. Eles têm razão, inventam um bocado de coisa mesmo. Mas há quem diminua a história, vendo-a entre ciências menos nobres, menos importantes. É isso aí. Mas aos pouquinhos, isso já aconteceu, por exemplo, com outras ciências, como a psicologia, aos pouquinhos a história vem ganhando a sua respeitabilidade, o seu lugar ao sol. É isso aí. E muitos hoje estão assistindo, por exemplo, a um boom literário das obras de historiadores. Tem figurado entre best-sellers muitos livros de historiadores. As pessoas estão muito curiosas sobre o passado, sabia? Então, vamos chegar lá ainda. Não sei lá onde, mas vamos. Menino, não morra, minha filha. A gente trabalhou aí, na aula anterior, uma visão mais multifacetada da história para perder um pouco aquela ideia de que todo historiador concorda com o outro colega que também fez pesquisa. Não. Eu e você vamos ao mesmo churrasco. Eu tenho uma descrição e você tem outra descrição. Ei, eu tenho descrição. Eu nem conto, eu sou discreto. Você tem uma descrição. Você acaba descrevendo do seu jeito, com seus filtros. Tá vendo? Então é assim. A história também tem isso aí. Ela não reconta o passado. Ela interpreta, às vezes até fabrica o passado, e mesmo que uma ou outra historiografia, como a positivista, insista na ideia de que o historiador é neutro, de que a verdade que está lá no livro é aquilo mesmo, a gente também não fica muito impressionado com esses arroubos. Você fica? Eu não. Pode falar, mas eu tô aqui, cara, eu sou um ser pensante. E eu questiono muita coisa que vejo aí, muitos relatos, muitas coisas que vejo nos livros, e fico pensando, de onde esse cara tirou isso? Muitas vezes tirou de onde? De trás da orelha, companheiro. Tem disso também, tá? Bom, hoje a gente vai falar do tempo. Se, como diz a nossa lousa digital interativa, a história é a ciência do homem no tempo, afinal, o que é o tempo? Então, para quem está fazendo uma introdução à história, talvez não para você, que já tem a história aí bem consolidada, mas para quem está começando nesse universo, é importante falar no tempo. Sabe por quê? É a matéria prima do nosso trabalho. Não é? A gente vai vasculhar o passado. Então é bom ter uma noção do que a gente está falando quando a gente está falando em tempo. Tá legal? É isso aí. Olha só. Em primeiro lugar, é bom distinguir tempo histórico de tempo cronológico. O tempo histórico é um período. O tempo cronológico tem a ver com o calendário. Então, quando eu falo com você assim, o homem medieval, bom, você não vai ficar supondo que a Idade Média começou exatamente no ano tal, quando teve o Réveillon daquele ano, e ela durou até o ano tal, quando houve lá aquele fato histórico, a tomada de Constantinopla, aí sim... Não, isso é tempo cronológico. Quando a gente fala de um período, de uma época, a gente não tem essa exatidão assim de tal tempo histórico acabou à meia-noite do dia tal. Não. Tempo histórico é diferente de tempo cronológico. Tá legal? Pois é. Porque senão o cara fica pensando assim, mas como é que a gente está falando disso? A Idade Média já não acabou lá no século XV? Olha, dividir a história em períodos, em tempos, é para melhor estudar. Mas não significa que acabou a Idade Média e pronto, desapareceram todos os castelos. Não é bem assim. Tem permanências. Outra coisa, gente, muitas vezes a gente universaliza uma noção de tempo e esquece que o tempo é uma convenção social. Não é o mesmo tempo para todos.
Por exemplo, a gente fala assim, hoje estamos no ano 2025 depois de Cristo. Tá, mas isso é uma contagem de tempo. Quando alguém começou a contar essa coisa de antes de Cristo e depois de Cristo, nós já estávamos no século 5 ou 6. Isso só foi popularizar-se lá no 15º século, mas havia outras contagens de tempo. O calendário chinês, o calendário islâmico, o calendário judaico. Então, tempo é uma convenção. O tempo do homem da roça é diferente do tempo do homem da cidade. E se a gente não compreende essas diferenças, sabe o que a gente acaba cometendo? Uma coisa que na história a gente chama de anacronismo. Sabe o que é ser anacrônico? É tirar uma coisa do seu tempo. Olha, como professor de história, já escutei tanto aluno dizendo assim, professor, eu não vou na igreja não, sabe por causa de quê? Porque a igreja católica queimou muita gente lá na Idade Média. Você está cometendo um anacronismo. Você tem todo direito de não ir à igreja, caso você não se identifique com o ritual, com a fé, etc. Agora, pegar um fato lá da Idade Média e lê-lo assim, tirado do tempo, é fazer anacronismo. A igreja queimou pessoas na Idade Média, mas nós vamos estudar isso. Toda a sociedade partilhava da mesma visão. Há cartas escritas por prefeitos de burgos ao bispo dizendo, olha, a população está muito insatisfeita porque já faz 5 anos que a igreja não queima ninguém aqui. Era um espetáculo público. Então é interessante pegar assim, a igreja queimava as pessoas, tira uma coisa do tempo e dá-lhe pedrada. Olha, se eu dissesse para você assim, cagão, você é um cagão. Mas por que, Vandim? Que isso? Falta de respeito. Não, você fazia cocô na fralda, cagão. Ah, mas pera lá, eu fazia cocô na fralda quando eu tinha 3 meses de idade. Você não pode pegar isso lá e trazer para cá. Agora eu controlo os esfíncteres, eu não faço cocô na fralda mais. Tá vendo? Anacronismo. Tirar uma coisa do seu tempo e ler com os olhos do tempo presente. Quantos filmes ditos históricos a gente assiste e fala, caraca, velho, ninguém tinha esse vocabulário, ninguém tinha esse tipo de roupa. Eu já vi filmes supostamente retratando a Idade Média, cujo vestuário, cujos diálogos podiam ser tudo, menos fiéis retratos do linguajar e do vestuário medieval. Anacronismo, é tirar uma coisa do seu tempo. Então, olha, o tempo do camponês é muito diferente do tempo do burguês. Um amigo meu, uma vez foi pegar um barco lá no Amazonas, num vilarejozinho, para ir até o outro vilarejo, comprou passagem e às 16 horas estava no cais esperando. Todo mundo riu dele. Porque a passagem dizia 16 horas, mas navegação por um rio, isso obedece o tempo natural, o tempo da natureza. Se desbarrancou um barranco, se caiu uma árvore, a barca das 16 horas pode sair às 19, pode sair amanhã, pode nem sair. Então a gente está tão acostumado com o tempo fabril do relógio do aeroporto, cujo avião não se atrasa, ou às vezes até atrasa, que a gente esquece que há outras formas de percepção do tempo. Tá legal? Então, olha, é muito bom pensar no tempo. Agora, algumas pessoas têm de fato essa dificuldade de fazer a descentração, a suspensão temporal. Então elas ficam olhando lá para o passado, mas com a cabeça e os valores do tempo presente. Muitas vezes, para analisar a vida no Egito Antigo, eu tenho que fazer uma suspensão. Respirar e pensar, tá bom, eles não tinham internet, eles não tinham a noção de bullying, eles não tinham a noção da sociedade que eu tenho hoje. E aí eu vou mergulhar no Egito Antigo. Não, tem gente que carrega todas as concepções de hoje e vai analisar o passado. Aí comete gafes terríveis. Tá? Então, dificuldade de descentração é essa dificuldade de fazer a suspensão temporal. O presentismo também é uma dificuldade que os historiadores enfrentam, que é a dificuldade de enxergar valor no passado. Quantos estudantes já começaram a assistir aula de história agora mesmo, nesse ano, e já disseram assim, mas já passou, para que quer estudar aí? Já passou? Quer saber lá o que houve no passado? É porque sofrem de presentismo. Perdem a noção do legado histórico, não compreendem
que analisar o que já passou me ajuda a entender o hoje para que eu possa construir um amanhã. Então, viver aprisionado no presente, dizendo que a história não tem valor porque é passado, é perder a grande oportunidade de aprender lições com o passado. Olha, além do presentismo, dessa dificuldade chamada anacronismo, a gente tem também aqui a dificuldade de lidar com dois extremos. Um extremo é aquele determinismo deprimente, de pessoas que dizem assim, isso sempre foi assim e sempre será. Que deprimente, né? Como se não houvesse a possibilidade de escrever a história de um jeito diferente daqui para frente. Também é difícil lidar, às vezes, com uma flexibilidade extrema, que tem até a intenção consoladora, mas que está sempre dizendo, vai passar, tudo vai passar. Às vezes vai passar mesmo, mas é bom perceber que as coisas deixam um legado. Por exemplo, agora que a gente está vivendo um tempo de pandemia, tanto é ruim lidar com aqueles que falam vai ser sempre assim, nunca vai ter fim, quanto é ruim lidar com aqueles que dizem não, logo logo vai passar e tudo vai voltar a ser como antes. Nada vai voltar a ser como antes. O que não quer dizer que a gente não possa construir até um futuro melhor. Compreende os dois extremos? O determinismo com a flexibilização total? Pois é, são coisas com as quais o historiador está sempre lidando. Tá? São dificuldades. Dentista tem dificuldade com algumas coisas. O bafo, hein? O dentista, o bafo. O médico tem dificuldade com algumas coisas, que as pessoas que pesquisam na internet já chegam para consultar, mas já tem até o diagnóstico. Todo mundo lida com dificuldades na sua ciência. O historiador lida com essa. Pessoas que não dão valor ao passado porque não vê nenhum sentido em estudar o que já passou. Pessoas que não conseguem fazer a suspensão temporal e estão sempre fazendo anacronismos. Pessoas que são vítimas do presentismo e etc e tal. Mas voltando à ideia do tempo, que é, claro, você já entendeu, é uma convenção social, a gente é que determinou que o dia tem 24 horas, que o mês tem 30 dias e que o ano são 365 dias. A gente determinou essas coisas todas, ok? Ora, pensa num sujeito, sei lá, numa tribo isolada no interior da Amazônia, a contagem de tempo é totalmente outra. Correto? Então vamos falar um pouquinho desses tempos. Olha, eu tenho o tempo natural, que é o tempo que pressupõe a regularidade, é o tempo das colheitas, o tempo da natureza. Então pensa num agricultor. O agricultor, ele observa a natureza e ele pressupõe, olha, essa época é a época de plantar milho. Então ele vive num tempo natural. É o mesmo tempo que o homem, talvez lá da Idade Média, vivia também. Aquele tempo que as pessoas se organizavam como? De acordo com a natureza. Escureceu, é hora de parar de trabalhar. Não tem mais luz. Entende? Deu fome. Então é hora de comer. Agora, olha no tempo fabril, por exemplo, como isso é diferente. Escureceu, a natureza sinalizou que o dia está chegando ao fim, eu acendo a luz e continuo trabalhando. Deu fome. Problema seu, não é hora do almoço aqui na fábrica ainda. Então, olha, eu tenho tempo natural, eu tenho tempo fabril, eu tenho tempo psicológico. Para você, a aula de história demora a passar, para o outro ela voa. Eita, português! Ela voa. Tá vendo? É assim, um tempo com a namorada voa. O tempo na cadeira do dentista se arrasta. Então esse tempo psicológico, essa percepção do tempo varia de um para o outro. Você às vezes vai contar um caso e você fala assim, nossa gente, tipo assim, não, como é que eu posso falar? O carro capotando, parece que durou assim uma eternidade. E durou um segundo. Então, tempo psicológico. Eu tenho tempo escatológico, o tempo da religião, do ritual, do sagrado, aquele tempo imutável, o tempo que parece querer eternizar-se. É um tempo escatológico. O tempo cíclico, por exemplo, os gregos achavam que tudo se repetia. É a circularidade eterna. Eu tenho lá um tempo linear, aqueles que têm a ideia de que o tempo está caminhando para frente. Por isso perdem muitas vezes a dimensão do lá atrás, do passado. Eu tenho a noção de um tempo dialético.
pensar o tempo como tudo está interligado. Os aspectos econômicos, os aspectos culturais, tudo está interligado. É aquela coisa, borboleta bate asa aqui e tem um tsunami lá na Austrália. Tudo é pensar o tempo como constante mudança. Aquela ideia de pensar assim, cara, porque eu estou me separando da esposa hoje, não quer dizer que eu nunca a tenha amado. Naquele momento, quando eu disse eu te amo, eu te amava. Mas o tempo passou e eu não te amo mais. É a marcha dialética do tempo, que conserva consigo muitas coisas, mas que avança. Então, gente, tem muitas formas de pensar o tempo. Aos pouquinhos, nós vamos lapidando as nossas concepções. Até porque a gente vai precisar distinguir o que é igual, o que é análogo, parecido, e o que é totalmente diferente em matéria de tempo, de fato histórico. Isso é muito importante. Senão a gente começa a levantar a mão, não que isso seja proibido, mas a gente começa a dizer assim, Ivan, isso aí é igualzinho lá na Idade Média. Igualzinho não, é análogo, semelhante, ou às vezes nem é. Você está confundindo as coisas. Então nós vamos lapidando essas visões de tempo com o passar do tempo, não é? O que é fato é que para muita gente o tempo é uma bagunça na cabeça. A gente tem uma noção de um monte, de um emaranhado de fatos, mas não consegue organizá-los. Às vezes no seu próprio passado. Você se lembra de tanta coisa, mas se eu te perguntar assim, mas que idade você tinha? Você fala, uns 6, ou 8, ou 11. Às vezes nem foi comigo, foi com meu irmão e eu acho que é memória minha. Então, precisamos organizar cronologicamente o tempo quando a gente quer fazer história, tá? E, sobretudo, deixar claro que eu sei que você sabe que presente é presente, passado é passado. O que eu não tenho certeza, se você sabe, é que o presente está ligado ao passado. E é por isso que a gente está estudando o passado. Aos pouquinhos nós vamos chegar lá, tá bom? Ó, força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.